Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Maravilhoso dia hoje, dia dos pais. Quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais. Hoje, como o pastor Isaac falou, foi uma bênção hoje de manhã, a qual, quando acontecem essas situações, eu procuro me divertir o máximo. E foi bênção, né? Teve o alimento ali físico, mas também teve o alimento espiritual. E assim, como bom é a gente estar em união, num momento maravilhoso, na presença do nosso Senhor Jesus. Que a gente tenha mais e mais momentos maravilhosos como esse, porque tira da nossa mente as dificuldades da vida. Deus é maravilhoso. Na presença dele, como diz o velho ditado, até a tristeza salta de alegria. Que a gente entenda isso e guarde isso no nosso coração. Quero agradecer nosso evangelista Emanuel por ter nos convidado a vir trazer essa mensagem hoje, trazer o testemunho de vida, a qual até aqui é Deus que tem nos ajudado. E que a gente entenda que quanto mais a gente obedecer ao nosso Deus, as coisas vão ser melhores para a nossa vida. Vai vir batalhas, vai vir lutas, mas a certeza da vitória, essa a gente tem em Cristo Jesus. Quero apresentar a minha família, meu primeiro milagre, que é a minha esposa, a qual Jesus tirou minha costela, a menor que tem, e fez essa baixinha linda para mim. Essa foi um milagre porque quando eu conheci ela para mim, aos meus olhos e aos olhos de muitos, era a mais bonita da região. E assim, eu sempre procurei andar na humildade, né? Eu nunca tive obsessões por coisas grandes. É como se eu visse uma SW4 mais nova que tivesse e eu almejasse ter aquele. Mas minha intenção é, se eu obter aquele produto, como é que eu vou manter? E aí, esse meu coraçãozinho me botou numa sinuca de bico, a qual eu me apaixonei pela a menina mais bonita ali da região. E aí eu disse, e agora, o que é que eu faço? Porque me lembro do versículo ali no Isaías 53. De belezura não tinha nenhum. Financeiro também estava pouco. Eu disse, eu tenho que apelar para o Deus do impossível. Pedi a ele, Senhor, me concede que eu namore e case com aquela mulher, para me cuidar. Não vou deixar nem mosca pousar nela. E Deus obteve esse primeiro milagre na minha vida. Minha esposa Elisete, se pode de pé, minha filha, para o povo me conhecer. Ah, ela já esteve aqui. Meu segundo milagre foi minha filha Cíntia, veterana de guerra. Se levanta, Cíntia, a qual tem hoje 22 anos, é isso mesmo? Segundo veio meu segundo milagre, Stephanie Lohane, que hoje completa 17 anos, nasceu no Dia dos Pais, hoje está completando 17 anos. Tem meu filho Samuel, nasceu no mês do Dia dos Pais, dia 23, esse dia 23 agora está completando um ano. E Pedro Henrique, que antes de Samuel era meu filho, chegou Samuel e ficou no escanteio. Pedro Henrique, eu dizia para todo mundo, esse é o filho que Deus me concedeu. Só que eu tinha uma bênção maior, lá vinha Samuel. Pedro ficou no escanteio. Mas ainda considero como filho meu. Meus irmãos, peço a vocês que quero agradecer também ao pastor Isaac, nos concedeu vir aqui, nossa irmã Luciana, a qual todos conhecem, está nos direcionando ali, está uma bênção. Deus tem operado maravilha na vida do nosso povo ali no Verdejante. E estamos muito gratos pelo que Deus vem fazendo ali. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, bem conhecido de todos. Josué, capítulo 24. Verso 15. Os que foram ali encontrando, vão se pôr de pé, para a gente honrar a palavra do nosso Senhor Deus.
Irmãos, diz a palavra do Senhor: mas se vocês não quiserem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir a deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, glória a ti, também te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai Santo, de estarmos aqui junto com nossos irmãos, Senhor, engrandecendo e glorificando o teu nome. Que o Senhor venha, Pai Santo, nos direcionar na palavra, Pai querido e amado, e abrir os corações, Pai Santo, através dessa palavra, Senhor, e esse testemunho, para que haja fortalecimento, Pai querido e amado, e o desejo de cada vez mais te servir. Abençoa, Pai Santo, todos aqueles que estão enfermos, nossa irmãzinha, Pai querido e amado, sobrinha de Rebeca, Senhor, sabemos que o Senhor está no controle daquela vida, opera maravilha, Senhor. Abençoa todos os enfermos também, e a necessidade de cada um, Pai de família, e de cada família que aqui tem. Pai, recebe nas tuas mãos e opera maravilha na vida de todos, para que todos possam dar testemunho do quão grande é o meu Deus. Pai, é assim que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Bom, esse testemunho que eu vim trazer aqui é poder de Deus. Quando a gente chega no momento de hoje e a gente olha para trás, a gente sabe que Deus traçou o melhor caminho para nossas vidas. A gente só vai entender mais à frente, sempre mais à frente, diante da situação que você esteja passando. Eu, no início da minha caminhada lá atrás, ainda era adolescente, praticamente tinha 13, 14 anos de idade, eu saí de casa nessa temporada e ninguém foi atrás de mim. Existi filho de pais separados, meu pai bebia muito, mas era um grandioso pai, não deixou faltar nada para a nossa casa. E meu pai se separou da minha mãe e pouco tempo depois eu tive que sair de casa. Conheci o alcoolismo muito cedo, antes de 15 anos de idade. Não tinha muito direcionamento a quem me guiasse. E ali eu saí de casa, fui para a casa da minha tia. Aí quando eu cheguei lá, contei a situação para ela, e ela disse: não, meu filho, você pode ficar aí, mas eu vou ter que falar isso para seu pai. E no outro dia meu pai esteve lá, perguntou o que é que tinha acontecido, e aí eu contei para ele disse: pois bem, então você vai ficar aí na casa da sua tia. Perguntou a minha tia se ela podia ficar comigo, ele já estava morando já com outra mulher. E a minha tia disse: não tem problema nenhum ele ficar aqui. Inclusive a casa que ela morava era do meu pai. Meu pai nunca tinha cobrado nada dela por ela morar na casa na casa dele, né? Aí meu pai disse: olha, vai ficar aqui, eu vou estar dando um salário mínimo para você estar cuidando dele, o que precisar mais pode contar comigo. E ali foi uma bênção, porque meu pai, quando disse: eu vou dar um salário mínimo para você estar cuidando dele, e aí ficou tudo certo, fiquei feliz, estava ali. Quando meu pai saiu, o marido da minha tia olhou para ele e disse: você não vai mexer em nenhum real do dinheiro desse menino, esse dinheiro é dele. Aí eu disse: mas por que, Geraldo? Ele disse: porque a gente mora na casa de seu pai e ele nunca cobrou nada da gente, então a gente também não vai cobrar nada de você aqui. Eu digo amém. Eu olhei para a minha tia e disse: tia, tá vendo, eu tenho que obedecer a seu marido, né, tia? O dinheiro é todo meu. E ali amém, né? Mas ali, como eu não tinha direcionamento de pai e mãe, fui cuidado pela minha tia, me envolvi com álcool, depois com cigarro, com droga nunca mexi não, graças a Deus, mas eu passei a ser praticamente um alcoólatra. Pouco tempo depois eu conheci a minha esposa, a qual foi um milagre que Deus fez na minha vida, né? Naquele tempo a gente se juntou, vou ser bem breve, porque se eu for falar detalhadamente, a gente vai para meia-noite. Conheci a minha esposa e a gente nos juntamos ali, por volta de 4 anos, após isso casamos.
Nisso aí, a gente começou a ir para a igreja Madureira, mas aí com pouco tempo eu saí, porque eu fui mais por influência de família e não por o desejo de servir a Deus verdadeiramente. Era mais para alegrar os outros. Não era um chamado de Cristo, a qual eu tive. Mais à frente eu vou contar essa situação. Mas ali, uma certa tarde, teve um homem que chegou lá em casa. O nome dele era Serivan, um homem de Deus. E ele orando ali, ele olhou para mim e disse: Deus está me mostrando que tu vai trabalhar a 3 dias de viagem daqui, mas tu não vai permanecer lá. Tu vai ter que voltar para aqui para ele concretizar a obra dele na tua vida. E realmente isso aconteceu algum tempo depois. Minha esposa engravidou. Aí minha avó já estava um pouco com a idade avançada. Ela pediu para que a gente fosse morar na casa dela. Já ia morar na casa da minha mãe. E a gente foi morar na casa dela. E aí, quando a gente foi morar na casa dela, a Elisete já estava grávida de Cíntia. Eu estava desempregado. E eu orando a Deus ali, pedindo a Deus direcionamento, para que Deus não deixasse faltar nada para a minha família, para minha esposa e a minha filha que estava sendo gerada ali no ventre dela. Nesse tempo eu vivia no mundo do alcoolismo, já fumava, mas nós tínhamos nossas orações. Eu estava fora da igreja, mas eu tinha comunhão com Deus, a qual a gente fez 3 vezes campanha na minha casa, e cada campanha era de 1 ano. Todo santo dia a gente louvava 7 hinos da harpa, lia Salmo 91, fazia nossas orações todo santo dia durante 1 ano. Esse propósito a gente fez 3 vezes. Isso eu fazia quando estava bêbado, isso eu fazia quando estava bom, mas todo dia nós fazíamos. E Deus honrou, porque no dia que a minha filha nasceu, no dia 1º de abril, a qual meu pai não acreditou em mim, de madrugada eu liguei para ele: pai, minha esposa está prestes a ter menina. Ele olhou para mim, ele me escutou, o telefone e disse: pá, vai dormir, senão ela não está perturbando não. Ele achou que era mentira, dia 1º de abril. E ali eu perturbei, ele veio, e para a glória do nosso Senhor Jesus, nasceu minha filha assim. E quando ela nasceu, com 2 dias de nascido, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e até os dias de hoje Deus não permitiu que faltasse nada. Apenas todo mundo passa. Situação difícil vem. Mas Deus tinha honrado todo santo dia as nossas leis. E assim estamos muito gratos por isso. Com pouco tempo, eu comecei a trabalhar numa empresa. Ela era terceirizada da Energisa. No tempo era a Cel, antiga Cel. Foi quando eu comecei a trabalhar, 2 dias depois que ela nasceu. E aí comecei a trabalhar aqui na região de Campina Grande, no complexo da Borborema. Depois a gente começou a trabalhar na região toda da Paraíba. E aí essa empresa que era de Minas Gerais começou a me levar para outros estados. E quando eu precisei de trabalhar no interior de São Paulo, eu me lembrei do que o irmão Serivan tinha falado. E eu disse amém. Naquele tempo eu ganhava muito dinheiro. Para a época, né? Eu chegava a ganhar 3 mil reais há 21 anos atrás. Mas era um dinheiro sem Jesus. Porque a gente não prosperou em nada. Até uma moto que eu tinha, a gente teve que vender para poder pagar algumas despesas da casa. Mas aí se concretizou. Comecei a rodar muito tempo do mundo, mas aquele desejo de voltar para casa sempre. Chegava a tempo de passar 90 dias fora e apenas 15 dias em casa. E aí Deus criou a situação a qual eu viesse para Campina Grande, a qual eu precisei firmar os pés aqui em Campina Grande. E o meu pensamento era: se eu vou para Campina Grande, eu vou fazer o quê? Que eu não tenho conhecimento na área de eletricidade, que era a qual eu comecei a trabalhar desde a infância. E aí conversei com alguns amigos, comecei a trabalhar em algumas terceirizadas.
da Energisa. E tem um grande irmão meu, chamado Alex. Eu estava até comentando com o pastor Isaac, sexta-feira, lá na igreja da Capingueira, a respeito desse assunto. A qual, quando ele ia para uma empresa, ele me levava, me chamava, e quando eu ia para uma empresa, eu trazia ele também. A gente cresceu junto, aprendemos muito junto, trabalhamos na área de alta e baixa tensão, sofremos alguns aperreios, livramento de Deus muito grande a gente teve, livramento de sofrer choque de 3.000 volts, de 380, de 220 volts. E ali, a gente sempre junto, ele foi para uma empresa, a qual essa empresa, o sonho da gente era trabalhar na Energisa. E ele foi para essa empresa, que essa empresa era escada para a gente chegar lá. Como de fato ele foi, né? Quando ele entrou lá, ele me chamou, fiz os testes lá. A empresa disse: você pode aguardar, porque você já está classificado. Só aguarda o chamado que você já vai ingressar com a gente. Tranquilo. E ali eu fiquei esperando, né? E nessa espera eu não podia fechar com outra empresa, para não me complicar nessa situação. E aí as coisas foram ficando mais difíceis, o financeiro em casa foi acabando. E aí houve uma oportunidade de serviço lá em Alexburgo, creio que todos conhecem. Nada a ver, a gente trabalha com eletricidade e fazer bolo, né? Aí eu disse: eu vou lá, só passar a chuvazinha enquanto o pessoal chama. E amém, fui para lá, fez a entrevista, fiquei por lá, passou o procedimento, disse quanto é que ia pagar, saláriozinho até bom, para o tempo de execução. Eu disse: rapaz, eu vou ficar por aqui mesmo, sombra, bucho cheio, está em cima de poste, pega um sol quente, ficar por aqui mesmo, estou pertinho de casa, para você ver como é o propósito de Deus. Há praticamente uns 2 meses que essa empresa não me chamava. Quando eu entrei lá em Alex, com 2 dias, a empresa ligou para mim, me chamando para ir para lá, para mim dar iniciativa no serviço. Aí eu expliquei a situação, né? Agradeci muito, mas não fui para lá. E essa chuvazinha que eu fui passar lá em Alex, hoje já faz 18 anos. Ele, um ano atrasado, ele faleceu, mas deixou um grande legado ali. E quando ele faleceu nos braços de Deus. Isso é um outro testemunho, a qual não vou encaixar nisso não, porque vai ser longo. Mas Deus chamou ele através de uma doença que ele tinha, e através daquela doença ele se converteu. É igual aquelas pessoas que dizem: eu não gosto de crente. Aí Deus diz: eu vou lhe chamar para trabalhar na obra. Ele era um 2. E ali, amém, né? Fui para lá, fiquei esse grande tempo lá, morava na casa da minha avó, a qual eu falei no início. Minha avó faleceu, casa de herdeiro, ninguém perturbou para tomar a casa, mas uma tia minha que morava em Brasília, ela ligou para mim e disse: pá, você está morando no que é da gente, e você não paga nada, você vai ter que ajudar a me pagar, aí eu pagar o aluguel aqui. E ali eu fiquei um pouco revoltado, digo: não vou fazer isso não. Tinha deixado a porta aberta da empresa que eu tinha saído, de Minas Gerais, a qual meu ex-patrão Magela, ele falou: o dia que você precisar, pode entrar em contato comigo, porque aqui vai ter serviço para você, vai ter casa, você pode trazer sua família. E por todo canto que eu passei, eu sempre procurei deixar as portas abertas. Aí cheguei lá em Alex, contei a situação a Alex Bolo, e eu disse: Alex, está acontecendo isso. Eu vou ter que voltar para Minas Gerais. Aí ele disse: não, aguarda mais um pouco aí, eu vou ver o que é que eu posso fazer. E 2 dias depois ele disse: se eu comprar uma casa aqui, próximo da empresa, tu vem morar aqui? Aí eu disse a ele: depende de quanto é que o senhor vai pagar de aluguel. Ele disse: não, você só vai pagar a luz. E se você só vai sair dessa casa quando for para cima. Diga amém. E aí foi o que aconteceu, né? Pouco tempo ele comprou a casa, eu fui morar lá, a gente passou 7 anos. Grandioso patrão. Quando minha filha Stephanie nasceu, todos esses meus filhos tomaram leite não. E hoje, a preço de hoje é R$70. Graças a Deus eu me livrei semana passada de Samuel
dessa bendita lata de leite, a qual é praticamente água. E Alex segurou e disse: não, pode ficar cegado que o leite da sua filha eu vou patrocinar, até enquanto ela não estiver tomando mais. Foi uma grande bênção, tem muitas bênçãos que ele fez na minha vida, e eu sou muito grato por isso. E aí, como de fato, né, ele comprou a casa, eu fui morar lá, mas quando a gente está com alguma coisa que é dos outros, a gente pede a Deus alguma coisa própria para a gente, como eu ali em oração, e ainda não vivia na igreja não. Em oração eu pedi a Deus: Deus, me concede eu ter um tecozinho para me botar minha família, porque a gente que mora na casa dos outros, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Pode ter uma briga, pode ter uma discussão, pode se apartar, pode o rapaz morrer, posso eu morrer também. E a gente sempre, quando a gente tem família, a gente sempre quer o conforto, quer o cuidado para todos eles. A gente pede a Deus que nos dê essa condição. Como de fato Deus criou essa condição. Mas a gente tem que ser fiel a Deus e ter nossa fé elevada verdadeiramente, para a gente entender o que é que Deus quer para a nossa vida. Porque nesse tempo mesmo, eu fui olhar uma casa, no tempo era 20 mil reais. No tempo não era tão difícil arrumar esse dinheiro não. Mas aí eu bati tudo e não consegui emprestar nem 100 reais. E ali eu fiquei triste. Mas com um tempo depois, eu trabalhando com serviço prestado, trabalhava no meu expediente de Alex e o outro expediente, trabalhando na prestação de serviço na área de eletricidade e tecnologia da informática. E aí um cliente meu ligou para mim e disse: Fábio, tu pode vir fazer aqui uma manutençãozinha na parte de internet? Eu digo: eu posso ir. Aí fui lá, quando eu cheguei lá era uma corredoria. E aí eu fazendo o serviço lá e ele resolvendo a situação de uma casa lá com a sua cliente, né? E aí quando ele terminou, eu disse: antes, o que é necessário para conseguir entrar numa casa dessa? Ele disse: senta aqui que eu vou fazer uma simulação. Quem entende isso hoje é Pedro Henrique, né? Corredor. E aí ele disse: passa o teu CPF aí. Aí eu passei o CPF, ele disse: tu tem alguma conta em aberto? Ele foi me perguntando, eu disse: meu irmão, eu só quero saber por cima. Ele disse: não, vamos fazer logo a simulação aqui. E aí fiz a simulação e ele disse: ó, tu vai ter que pagar essa conta aqui. Minha esposa tinha 5 cartões, a qual a gente nunca pôde se livrar desse cartão. A gente trabalhava só para pagar cartão. Os cartões tudo estourado. E ele disse: ó, tu vai ter que pagar a conta dos cartões tudinho. Eu nunca consegui pagar esses cartões, limpar esses cartões. Tu vai ter que pagar tudinho, tu não pode ter dívida nenhuma não, que é para que o score está aumentado e tu não dá nenhum problema lá na hora do financiamento. Eu digo: agora complicou. Aí a mentalidade do rapaz aqui: vou sujar o nome da minha esposa, vou tirar a casa do meu nome, e aí está tudo certo. Só que quando Deus está trabalhando, Ele quer tudo direitinho, certinho, bonito, tudo lindo. E aí eu disse ao antes, ele disse: não senhor, o nome a casa tem que sair no nome dos dois, são casados, vai ter que pagar. Como não sei até hoje, a gente conseguiu quitar aqueles cartões. Como não sei hoje, naquele tempo, 10 anos atrás, eu precisava de 10 mil reais para dar de entrada. 10 anos atrás isso era muito dinheiro. Eu digo: sem condição. Aí ele disse: não, baixa a cabeça, não, vamos lutar. E eu sei que a gente foi trabalhando, eu fui puxando trabalho até... muitas vezes eu cheguei em casa de 2 horas da madrugada, pegava o serviço no shopping, onde no shopping só pode começar a trabalhar após 10 horas da noite. Chegava muitas vezes 2 horas, 2h40 da manhã, 5 horas da manhã tinha que estar lá em Alex, e aquela correria brava. E graças a Deus, como até hoje eu não sei. Porque se disser: ei, tem que levantar 3 mil reais hoje, vai ser difícil. Mas quando Deus está no controle, Ele faz maravilhas e prodígios na vida da gente. Consegui esses 10 mil reais, damos de entrada. Quando estava tudo bacaninha, tudo 10 anos, eu feliz demais. Ele disse: agora tem que conseguir 4.700 para dar na papelada da casa. Eu disse: eita, 10 anos não sei como foi. Deus honrou de novo a maravilha. Conseguimos. E aí nesse intermédio,
Nessa correria, a gente tinha comprado a casa na planta, já fazia mais de ano que essa casa não saía. Eu já estava preocupado, as pessoas dizendo que não ia dar certo, que aparece um bocado, principalmente da família, dizendo que a gente perdeu dinheiro, que o cabo enganou a gente. E eu já estava dando voz demais para esse povo, esquecendo de escutar as vozes de Deus, né? E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, no dia dos pais, eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus tende a me abençoar, principalmente no mês de agosto, entre o dia dos pais até o final de agosto, porque a maioria das bênçãos e os milagres eu obtive nesses dias. Quando foi no dia dos pais, não podia ele me passar a chave, porque era no domingo, mas na segunda-feira ele me chamou e a gente foi receber a casa. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tive que arrumar R$14.700. Nesse bolo todinho ainda entrou um carro que a gente comprou também, não sei como. Foi bênção de Deus. É um outro testemunho a qual não vou botar aqui. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, quando a gente ainda morava lá na Bela Vista, já estava trabalhando em Alex, dia dos pais. Como eu costumo dizer que os milagres são nos dias dos pais. No certo dia dos pais, eu estava trabalhando no domingo lá em Alex, e aí minha esposa disse: o pessoal vai pegar teu pai, vai levar para uma chácara aí, vão almoçar com ele. E aí, tu vai poder ir? Eu digo: não vou poder ir não, mas você pega a Cíntia e vai com ela e me representa lá. A gente não tinha Stephanie ainda. Mas quando tu vier, tu passa aqui, que é para me dar um abraço nele e dar um bolinho também, né? No dia dos pais. E meu pai, naquele tempo, ele estava com aneurisma cerebral. Doutor Luciano Holanda, ele disse... Rafael Holanda. Não, Luciano Holanda. Ele disse... A região que está localizada esse aneurisma é muito complicado. Eu não garanto nada. A gente vai fazer a cirurgia, mas eu não garanto nada. Ele pode, após cirurgia, não falar, pode não andar, pode ficar cego, pode morrer. Ele só não deu a possibilidade de ele pode ficar bom, né? E ali foi quando eu vi que Deus começou a trabalhar na minha vida. Naquele tempo eu ainda bebia, morava na Bela Vista, ia de bicicleta. Quando o Elisete passou com meu pai lá, que eu vi ele andar aqui naquela porta ali, ele achava uns 10 minutos, praticamente um lado do corpo paralisado, força não tinha mais. Trabalhei algum tempo com meu pai, não era só pai, era pai, amigo, irmão. E naquela hora ali eu senti a dor de perder o pai. E eu disse: eu vou perder meu pai. E ali o restante do dia eu passei com o coração dilacerado, pensando em vou perder meu pai, pela situação que o doutor já tinha falado. Quando o doutor vem falar, é porque ele tem base naquilo que ele estudou. Mas aí lembrei do Deus do impossível. Deus a qual, como eu já contei, me deu meu primeiro milagre, minha esposa linda. E naquele dia, quando eu saí do trabalho, eu não fui andando na bicicleta, eu fui empurrando a bicicleta até a Bela Vista, do Cruzeiro para a Bela Vista, falando com Deus e chorando. E eu lembro o canto exato, que toda vez que eu passo com a minha família, eu digo: foi aqui que eu falei com Deus, foi nesse cantinho aqui, ali no centenário. E eu chorando ali, eu disse: Senhor, se o Senhor livrar meu pai dessa situação, eu paro de beber a partir de hoje. Eu era praticamente alcoólatra. Quem é viciado, quem teve vício, sabe que independente de qual seja, é muito difícil largar do vício. Se não for Deus, não é outra coisa não. Quando eu saio muito para evangelizar, quando eu vejo pessoas, moradores de rua, viciados nas drogas, Deus me dá um direcionamento muito grande e bonito para falar com esse pessoal e abraçar eles e dizer a eles como foi que Deus me tirou da situação do vício. E eu pedi a Deus que se Deus livrasse meu pai daquela situação, parava de beber naquele dia dos pais. E aí fui para casa chorando.
Na segunda-feira, meu pai entrava na sala de cirurgia, na segunda-feira, após o Dia dos Pais. Quando eu voltei para trabalhar, 6h30 da manhã, eu passei lá, perguntei para, no tempo, a atual esposa dele, como é que ele está. Ela disse, está tomando banho e vai entrar na sala de cirurgia agora. Dr. Rafael Holanda tinha dito, após a cirurgia, vai ser complicada, a gente vai induzir ele a um coma, a qual a gente só vai começar a aliviar essa medicação na quarta-feira. Na quarta-feira é que a gente vai começar a ver quais serão os estímulos. O que é que ele vai responder? Se ele se levantar, é quarta-feira. E amém. Mas aí eu já tinha conversado com Deus na noite anterior. E aí fui embora trabalhar e eu disse à minha irmã, qualquer coisa tu liga para mim. Aí ela tá beleza. Aí desci para trabalhar, trabalhando a cabeça lá no hospital. Irmãos, quando foi 9h30 da manhã, a minha irmã liga para mim chorando. Quando ela liga dessa forma, a gente aí entende que aconteceu o pior. E aí eu fui para dentro do banheiro, porque ali eu também já estava chorando. E ela não falava nada, só chorava. E eu disse, o que é que está acontecendo, irmão? Fala logo. Ela disse, pai, está em pé, sem nenhuma sequela. Quando ele saiu da sala de cirurgia, ele foi para a UTI, foi sedado. Quando foi 9h30 da manhã, ele estava sentado na maca. A médica passou e disse, Aureliano, o que é que o senhor está fazendo sentado? Ele olhou para ela e disse, realmente eu quero saber o que é que eu estou fazendo sentado aqui. E aí correram os médicos, os enfermeiros foram fazer a bateria de exame. Ele não tinha nada. Ele tinha sido curado 100%. O Deus do impossível tinha curado aquele homem. Eu sempre digo aos meus irmãos, quando você fizer um voto, faça e cumpra. Isso é a própria Bíblia que fala. É melhor que não vote do que votar sem poder cumprir. Ali foi um grande presente que Deus me deu. Naquela hora eu caí chorando dentro do banheiro e agradecendo a Deus. E entendendo que agora era a minha vez de fazer o que eu tinha prometido a Deus. Parar de beber. Deus já estava começando a trabalhar na minha vida naquele dia. Quando você vota no Deus do impossível, Ele lhe dá na hora. Mas cumpra o que você prometeu a Ele. Meu pai veio a falecer 8 anos depois. Mas daquele mal, ele nunca mais sofreu. Se Deus curar, você morre de uma topada. Mas o que Deus curou, não fique pensando, será que vai voltar? Deus curou. Maravilhoso Deus. Um ano depois, exatamente um ano depois daquele voto que eu tinha feito com Deus, nasceu minha filha. Naquele mesmo domingo eu comecei a chorar porque tinha lembrado do que Deus tinha me feito, tinha feito na minha vida lá atrás e tinha me presenteado com a minha filha, Stephanie. 17 anos está completando hoje, 18 anos daquele voto que eu fiz com Deus, e até hoje Deus me abençoou. É o Deus do impossível. O Deus que tira a gente da situação pior que esteja. Eu não sei como é o seu problema, o que é que está tirando o seu sono. Mas dobra teu joelho, pede a Deus. Porque, como diz lá no Salmo 116, que darei eu por todas as coisas que me fizeste? Como é que a gente pode presentear um Deus que é dono de tudo e de todos, do ouro e da prata? Honrando Ele, adorando Ele. Quando a gente entende que Deus está no controle de tudo, vai vir situação difícil, vai vir tempestade, o espinhaço vai doer, mas tenha certeza que a vitória vem. É necessário que haja luta na vida do ser humano, principalmente do cristão, porque sem provação não vai ter edificação da fé. Tem que haver prova na nossa vida.
porque devemos testemunhar do Deus que a gente serve. Deus grandioso. Quando eu parei de fumar também, grande milagre de Deus, a qual eu achei que era mais difícil. Eu cheguei em casa, morava lá na Bela Vista ainda, minha esposa disse: ei, está faltando a carne. E eu estava só com dinheiro de comprar outra carteira de cigarro. E ainda tinha uma carteira que tinha 2 ou era 3 cigarros. Aí eu imaginei, eu vou comprar logo um cigarro, porque se ela ver esse dinheiro, ela vai pegar o dinheiro para comprar a carne. Diante de Jesus, irmãos, quando eu saí na porta, que eu dei 3 passos, o Espírito Santo falou comigo: não vivia nos pés de Jesus. Tu vai deixar de comprar um alimento para tua filha, para comprar cigarro. Naquela mesma hora, deu uma angústia dentro de mim, tirei a outra carteira que tinha dentro do bolso, amassei e joguei fora. E eu disse: a partir de hoje eu não fumo mais não. Falei isso, não deu 2 minutos, eu já estava arrependido daquilo que eu tinha dito. Mas eu já tinha assinado o ponto, dizendo que nunca mais eu voltava a fumar. E aí fiz muita estratégia, e quando dava vontade, eu ia para perto de quem estivesse fumando, e ali aquela agonia, aquela dor ia passando, mas quando dava vontade que não tinha ninguém por perto, eu também não botava minha mente em outra coisa. E diante de Jesus, nem um dia depois disso, dessa obra que Deus fez na minha vida, eu nunca mais botei o cigarro na boca. Durante aquele ano eu passei mais de 1 ano sonhando e fumando. E aí eu sempre, como até os dias de hoje, quando eu sonho algum sonho desse, ou bebendo ou fumando, na mesma hora no sonho, eu digo: quebrei a aliança com Deus. No sonho eu me entristeço, mas a alegria é quando eu abro os olhos. Já passei. E todas essas bênçãos aconteceram eu não nos caminhos de Deus. Todas essas maravilhas não aconteceu eu fora da caminhada. E Deus abençoando. Minha mãe da igreja, eu sempre dizia a ela: mãe, eu não vivo na igreja não, mas eu sou abençoado muito mais do que pessoas que vivem dentro da igreja. Porque eu fazia minhas orações. Eu estava naquele lamaçal de pecado, mas eu tinha um temor a Deus. E depois, quando a gente conseguiu a nossa casa, eu ainda continuei naquele serviço pesado, puxando até mais tarde, da noite. E chegou um tempo que eu cansei. E quando foi no sábado, eu cheguei muito cansado mesmo. E aí eu tomei banho de noite, entrei para dentro do quarto, dobrei meu joelho e orei a Deus, pedindo: Deus, me dá um conforto. Eu estou cansado. As lutas são demais. Eu preciso de um descanso. E ali eu fui dormir. Fiz minha oração, o pessoal estava na sala. Fui dormir. Naquele sono, Deus falou comigo. E as palavras eram: só posso fazer alguma coisa se voltares a meus pés. E naquele mesmo sonho, eu voltava para Deus, num ambiente bem humilde, pessoa humilde, pouca pessoa, e o Espírito Santo falou, bradou no meu coração. Naquela mesma hora eu me acordei, pulei da cama e disse: eu vou me converter hoje. Quando eu olho no celular, é 10 horas da noite, eu digo: tem mais igreja aberta não. Isso era no sábado. Todo domingo a gente vai para a casa da minha sogra, ali em Massaranduba. E de vez em quando, vez por outra, a gente visitava alguma igreja. Mas ainda eu não tinha renovado a aliança com Deus. E aí quando eu saí para trabalhar, lá para Alex Bolo, de manhã eu disse a Elisete: ei, tu pega minha roupa, bota no carro, a gente vai para o sítio. Quando a gente voltar, a gente vai lá para a igreja de Zezinho, que eu estou com vontade de cultuar hoje. Mas eu não tinha dito nada a ela daquela obra que Deus estava me mostrando perante o sonho. E o desejo é: quando eu chegar lá eu vou me converter. Já estava tudo preparado. Fui trabalhar, voltei, a gente almoçou, foi para o sítio. Quando a gente vai chegando no sítio, minha sogra vem descendo nas carreiras. Diga: a senhora vai para onde? Ela disse:
Está tendo um culto de ação de graça lá na casa do irmão João. Estou indo para lá agora. Ninguém está aqui que eu vou deixar a senhora. Ela disse, não, dá para ir aqui por dentro. Ninguém está aqui, não deixa ser teimosa. Aí ela entrou dentro do carro. E aí a gente foi, né? Quando a gente foi se aproximando, que o culto estava acontecendo debaixo do pé do caju, as pessoas tudo humildes. Na hora o Espírito Santo disse, lembra do sonho? É aqui. Aí eu disse, rapaz, do mesmo jeito que eu estava vendo o sonho. Disse a minha esposa, sem falar para ela nada do que tinha acontecido. Eu disse, como tua mãe já chegou atrasada aqui, vamos esperar, porque aí a gente já leva ela de volta para ela não descer no sol quente. Era por volta de 2 horas da tarde. Aí ela disse, tá bom. A gente prepara as coisas, mas direcionamento de Deus é outro. Eu tinha preparado roupa, calça, sapato. Mas naquela hora eu estava vestindo ela havaiana de short e camiseta. E a gente ficou escutando o culto ali. Terminou o culto, o irmão fez o apelo. Quando eu vi, eu já estava de joelho agora na Deus. Ela não entendeu na hora não. E me voltei para Deus naquele momento. E aí eu conversando com aquele irmão, dias depois, ele disse, irmão, é Deus mesmo, porque eu nunca faço um apelo em culto de ação de graça nos lares. Mas naquele dia Deus mandou. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Se entrega verdadeiramente a Ele, porque a situação difícil vai vir, as lutas virão, mas Ele só tem o melhor para cada um de nós. Lembrando que o melhor mesmo está no celeste. Mas enquanto a gente estiver nessa terrazinha, vai ter luta, sofrimento, angústia e dor. Nosso Senhor Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome sua cruz todo santo dia e carrega. Porque se, como a própria palavra diz, se a gente somos co-herdeiros do sofrimento de Cristo, também somos co-herdeiros da sua glória nos altos céus. Não prometeu vida fácil para a gente. O sangue de Cristo não foi derramado para nos dar dinheiro, foi para nos dar salvação. Enquanto a gente não entender que enquanto tiver aqui é luta, mas nosso galardão está no céu, a gente vai sofrer, a gente vai estar murmurando. Quem está falando aqui não é um guerreiro blindado não, sofre também. Angústias vêm, situação difícil vem. Também os pensamentos negativos vêm, mas a misericórdia de Deus é maior sobre nossas vidas. Cada um da gente tem que se desprender, entender o que é que Deus quer para a nossa vida, para que a gente possa viver cada vez mais, cada vez melhor na presença dEle. Voltei para Cristo, participei de uma igrejinha ali próximo do Mix Mateus. Aconteceu situações, a gente não se firmou. Começamos a visitar a igreja e nada. Numa certa noite, eu conversando com meu irmão Zezinho, lá em casa, servo de Deus, contribuiu muito para a minha volta a Cristo. E ele, nesse domingo ele estava lá em casa, a gente conversando a respeito de Deus, né, de Jesus, das bênçãos, das maravilhas. Naquele domingo, passa lá na porta lá de casa, pastor Reginaldo e o irmão Marcondes, evangelizando, me entrega um folheto, diz, ó, nossa igreja é ali, vai ter culto à noite. Eu disse amém, peguei aquele panfleto. Cheguei na minha esposa e disse, ó, pra gente visitar depois. Beleza, ela pegou lá, meu irmão Zezinho foi embora, ela disse, bora, vamos se ajeitar pra gente ir pra igreja. Eu disse, não, isso é pra ir depois, outro dia. Disse, não, é hoje. E a gente foi naquela noite pra igreja, né? A qual, olha só como é o direcionamento. E aí pra gente é coincidência, mas é poder de Deus. Cíntia estudava no Valfredo Siqueira Luna, Pedro Henrique também estudava. E Pedro Henrique tinha convidado ela para ir no culto de jovens. Para o culto de jovens, tinha convidado ela para o culto de jovens no sábado
anterior àquele domingo que o pastor Reginaldo passou evangelizando. E a gente não deixou ela ir, né? Não deixou ela ir, mas quando foi no domingo a gente estava lá. Coincidentemente não. Direcionamento de Jesus, Pedro Henrique estava lá, ficou de boca aberta. Foi, não foi, Pedro? Sim, senhor. Bem doidinho. E ali, estão juntos hoje, né? Você vê o desejo do nosso coração, quando a gente pede a Deus, Ele concede, mas que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Todo pedido que você tiver no seu coração, faça para a honra e a glória de Deus, e não por seu bem-estar próprio. Quer ver bênção maravilhosa quando Deus concede? É quando você pede alguma coisa para o coletivo. Quando você não pede só para você, mas pede para os seus próximos, para abençoar pessoas. Deus entende que aquilo é bom e envia para ti. E até o dia de hoje a gente está lá na igreja do Verdejante, doutrina primitiva, honrando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Como eu li o texto de início, Josué 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus. Esse é o melhor canto aonde a gente pode se posicionar. É no centro da vontade de Deus. Quando você entende qual é o centro da vontade de Deus e você se mantém nessa posição, vai vir bênção para a sua vida. Ela vem também carregada de luta, porque muitas das vezes a vontade de Deus é que a gente, aparentemente aos nossos olhos, é um lugar de sofrimento, mas como já foi mencionado ali na igreja, muitas das vezes a gente está no deserto, mas o deserto é pedagógico. Quando você vai estudar para alguma prova colegial, você se resguarda numa sala sozinho, ou no seu quarto sozinho, para você aprender. É esse mesmo local que muitas das vezes Deus quer nos ensinar, no deserto, para a gente poder guerrear. Quando Ele quiser te ensinar no deserto, é porque Ele está querendo lhe dar estratégia só apenas a você, para que ninguém mais veja, para que ninguém mais escute, para que o inimigo não saiba quais são as armas para guerrear. Entenda que o deserto é pedagógico. Deus vai ter maravilha na vida de cada um. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Tinha mais alguma coisa para falar, mas as horas já se avançaram muito. Teremos outras oportunidades. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.